O cheiro do perfume de Clara, uma doce mistura de jasmim e baunilha, ainda impregnava o tecido do sofá, um fantasma no apartamento silencioso. Fazia dias que ela tinha ido embora, mas o aroma era persistente, uma lembrança constante de sua presença, ou melhor, de sua ausência. Atravessei a pequena sala de estar, passei pela estante com o único romance que ela começara e nunca terminara, e entrei no quarto. O lado dela do armário estava quase vazio, alguns cabides balançando inutilmente no ar viciado. Um lenço de seda, esquecido ou deixado para trás de propósito, estava pendurado no puxador de uma gaveta, sua cor desbotada na penumbra. Passei a mão pelo tecido macio. Como eu não tinha percebido? Como pude ser tão cega para o que estava acontecendo bem na minha frente? Os sinais deviam estar lá, mudanças sutis no vento, mas eu estava absorta demais na correnteza para notar. Tudo começou na festa na casa do Mike, um típico encontro de sábado à noite entre os colegas do escritório e seus acompanhantes, programadores e desenvolvedores, em sua maioria, conversando sobre arquitetura de servidores e as últimas integrações de API. Eu estava no meu lugar de sempre, encostado no balcão da cozinha, tomando uma cerveja clara. O murmúrio da conversa era um zumbido baixo, o tilintar dos copos um ritmo constante. Eu observava, em vez de participar, satisfeito em contemplar o fluxo e refluxo das conversas banais e das risadas forçadas. Esse era o meu jeito, previsível, seguro. Então Clara entrou. Ela usava um vestido da cor de um céu de verão, e mesmo do outro lado da sala lotada, sua confiança era palpável. Ela não estava apenas caminhando, ela deslizava, seus olhos percorrendo os rostos com uma segurança natural que atraía as pessoas. Eu a observei abrir caminho por entre um grupo de engenheiros, rindo de algo que um deles disse, antes de seu olhar se fixar em mim. Instintivamente, endireitei-me, um reflexo que eu nem sabia que possuía. Ela se moveu com determinação, atravessando os pequenos grupos até parar em frente a mim. Você é o Ethan, certo? Sua voz era clara e direta. O Mike me falou de você. Disse que você é o mago da programação, aquele que consegue desvendar qualquer emaranhado de lógica ruim. Ela sorriu, um sorriso genuíno e aberto que chegava aos olhos. Um verdadeiro superpoder, pelo visto. Murmurei algo sobre estar apenas fazendo meu trabalho. A maioria das pessoas, diante da minha timidez, se afastaria, mas Clara permaneceu. Conversamos por horas a fio, encostadas no balcão, enquanto a festa se tornava um ruído de fundo. Ela perguntou sobre meu trabalho, meus hobbies, coisas que eu geralmente mantinha em segredo. Acabei compartilhando detalhes sobre os obscuros romances de ficção científica que lia, a satisfação intrincada de depurar um programa complexo, a solidão tranquila que eu preferia. Ela ouviu, realmente ouviu, com a cabeça levemente inclinada, os olhos nunca se desviando dos meus. Era ao mesmo tempo inquietante e estimulante. Eu nunca havia sentido esse tipo de atenção antes. Normalmente não falo tanto assim, admiti, surpresa com a minha própria franqueza. Ela deu de ombros. Você parece ser uma boa ouvinte, e eu sou uma boa conversadora. Funciona. Ela enfiou a mão na bolsinha, tirou um cartão de visitas, mas em vez de me entregar, virou-o. Aqui, disse ela, rabiscando um número no verso com uma caneta que encontrou. Me manda uma mensagem. A gente devia fazer isso de novo, mas num lugar mais tranquilo. E assim fizemos. Café, depois jantar, longas caminhadas à beira do lago em noites frescas de outono. Minha vida, que antes seguia um ciclo cuidadosamente programado de trabalho, academia e noites solitárias, de repente ganhou um fio condutor inesperado e vibrante. Clara era um turbilhão de espontaneidade. Num fim de semana, ela sugeria um passeio de carro até alguma cidadezinha a 1 hora de distância, só para ver as lojas de antiguidades. No seguinte, me arrastava para um show de música ao vivo, um gênero que eu nunca tinha considerado antes. Mike percebeu a mudança. Nunca te vi sorrir assim, Ethan, comentou ele certa tarde na sala de descanso com um olhar cúmplice. Ela te faz bem. Eu acreditei nele. Eu queria acreditar nele. A energia de Clara era inebriante, uma corrente constante que me arrastava. Mas havia vislumbres, pequenos lampejos de algo mais. Certa vez ela reservou uma viagem de última hora para Miami, um fim de semana prolongado em um hotel de luxo, depois de uma semana particularmente estressante no trabalho. É o que eu preciso, disse ela, já arrumando as malas. Você ainda é jovem, precisa viver um pouco. Tentei mencionar delicadamente o custo, o impacto em nossas economias conjuntas. Ela apenas acenou com a mão, descartando a ideia.
Dinheiro é só papel, Ethan. Você não pode levá-lo com você. Em outra ocasião, sugeri que nos sentássemos e fizéssemos um orçamento, só para ver como as coisas estavam indo. Ela olhou para mim, uma leve sombra cruzando seu rosto. Por que você sempre tem que ser tão sério? Perguntou, com a voz leve, mas com um tom que eu não reconheci. Você não quer aproveitar a vida? Estou tentando te ajudar a relaxar, lembra? Eu me convenci de que ela estava certa. Ela só estava me ensinando a ser menos rígido, a aproveitar o momento. Era isso que eu dizia para mim mesmo, todas as vezes. 8 meses haviam se passado desde a festa do Mike. A novidade vibrante do nosso relacionamento havia se acomodado em uma rotina confortável, pontuada pelos surtos de energia imprevisível da Clara. Então o telefone tocou, numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava imerso em uma sessão de depuração. Era a Clara, e sua voz estava fraca, embargada. E eles me demitiram, Ethan. As palavras saíram quase como um sussurro, seguidas por uma respiração trêmula. Cortes no orçamento, disseram. Assim, do nada. Acabou. Meu código intrincado e exigente de repente pareceu trivial. Fechei o laptop, a tela refletindo meu próprio rosto preocupado. Estou indo aí, eu disse, não perguntando, apenas afirmando. Desliguei antes que ela pudesse protestar. O trajeto até o apartamento dela, geralmente de 15 minutos, pareceu interminável. Minhas mãos apertavam o volante com mais força do que o normal. Repassei mentalmente diversos cenários, tentando me preparar para o que encontraria. Seu apartamento, normalmente um espaço amplo e iluminado, parecia pesado quando entrei. As persianas estavam fechadas, banhando o cômodo em uma luz opaca e fraca. Clara estava encolhida no sofá, com um cobertor puxado até o queixo, os cabelos, geralmente impecáveis, agora despenteados. Uma garrafa de Cabernet Sauvignon barato pela metade estava sobre a mesa de centro ao lado dela e 2 taças de vinho sujas estavam próximas. Seus olhos, geralmente tão brilhantes, estavam vermelhos e inchados. Ela parecia pequena, vulnerável. Não era a mulher confiante que havia entrado na festa de Mike. É verdade, murmurou ela, com a voz ainda rouca. Meu chefe, ele acabou de me chamar na sala dele. 15 minutos depois eu já estava fora. Ela gesticulou vagamente para o cômodo. E meu contrato de aluguel termina mês que vem. Eu não tenho dinheiro para renová-lo. Não agora. Ela enterrou o rosto nas mãos, um tremor percorrendo seus ombros. O que eu vou fazer, Ethan? A pergunta pairava no ar, pesada e imediata. Minha mente disparou, não com lógica ou ponderação cuidadosa, mas com uma onda de algo primitivo, um instinto protetor. Vê-la tão fragilizada, tão perdida, desencadeou um impulso que eu nem sabia que possuía. As palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu ter formado o pensamento por completo. Venha morar comigo. Ela ergueu lentamente a cabeça, seus olhos arregalados e brilhantes encontrando os meus. Por um instante, ela apenas me encarou, como se não tivesse certeza se havia me ouvido direito. Então, uma onda de profundo alívio invadiu seu rosto, seguida por um olhar de imensa gratidão. Seus lábios tremeram enquanto ela tentava esboçar um sorriso. Ela simplesmente assentiu, uma aceitação silenciosa que ressoou profundamente em mim. Naquele momento, observando seu rosto suavizar-se com um agradecimento não verbalizado, eu senti-me um herói. Foi uma sensação poderosa e inebriante. Nos dias seguintes, empacotamos cuidadosamente as coisas dela. Meu apartamento de um quarto, um monumento à simplicidade funcional com seus tons neutros e móveis minimalistas, começou a se transformar lentamente. As caixas dela continham uma explosão de cores. Almofadas coloridas em tons de turquesa e coral, uma coleção de lenços com estampas intrincadas, uma pilha de gravuras vibrantes. Sua pequena estante de madeira rústica pintada de um alegre azul ovo de pássaro encontrou um lugar ao lado da minha de carvalho escuro. Até mesmo suas canecas de café diferentes, cada uma única e pintada com cores vivas, se destacavam em meio ao meu conjunto uniforme de cerâmica branca. O espaço, antes só meu, agora era nosso, repleto da personalidade dela. Parecia mais animado. Enquanto separávamos suas roupas, ela falou sobre seus planos. Vou atualizar meu currículo, disse ela, tirando uma blusa de seda do bolso. E começarei a enviar currículos na próxima semana. Tenho alguns contatos do meu antigo emprego que posso acionar. Ela parecia determinada, mas o tremor em sua voz ainda estava lá. Passei o braço em volta dela, tentando tranquilizá-la. Não tenha pressa.
Eu disse sinceramente. Não se precipite. Encontre algo que combine com você. Posso cuidar de tudo por um tempo. Eu via isso como uma medida temporária, uma ponte para ajudá-la a se reerguer. Meu emprego era estável, minhas economias razoáveis. Eu poderia absorver os custos extras sem muitos problemas, pelo menos por alguns meses. E assim, o novo arranjo começou. Eu pagava o aluguel, as contas de luz, água e internet. As despesas com o supermercado, que sempre foram pequenas para uma pessoa só, aumentaram significativamente. Cheguei até a pagar a prestação do carro dela quando ela mencionou que estava vencendo. Era só uma fase, eu dizia para mim mesmo. Um obstáculo no caminho. Ela precisava do meu apoio agora, e eu estava mais do que disposto a oferecê-lo. 3 semanas depois de Clara se mudar para cá, saí do trabalho mais cedo. Era sexta-feira e eu tinha planejado uma pequena surpresa, uma garrafa do seu Cabernet Sauvignon favorito e ingredientes para um prato de massa que eu sabia que ela gostava. A ideia de encontrá-la em casa, talvez lendo ou assistindo a alguma coisa, tornou a ideia de começar o fim de semana mais cedo bem atraente. Imaginei o sorriso dela, o calor natural que me havia atraído. O apartamento estava silencioso quando abri a porta. Clara? Chamei, mas só houve silêncio como resposta. Minhas chaves tilintaram quando as coloquei na mesinha perto da porta. Sobre a mesa de centro, o laptop dela estava aberto, um retângulo brilhante na sala de estar pouco iluminada. Aproximei-me, meus olhos naturalmente atraídos para a tela. Não era um site de vagas de emprego, não era o LinkedIn. Em vez disso, meia dúzia de abas brilhavam com imagens de sapatos de grife, um lenço de seda de uma boutique que reconheci como cara e uma gravura que eu a vira admirar em uma revista de luxo. Vários carrinhos de compras online já cheios me encaravam. Abaixo deles, outra aba mostrava um feed de mídia social, imagens infinitas de vidas perfeitamente organizadas. Um nó se formou no meu estômago. Fiquei parado ali por um longo minuto, apenas olhando. A garrafa de Cabernet parecia mais pesada na minha mão. Silenciosamente fui até a cozinha e guardei as compras. Cerca de 1 hora depois, a porta se abriu. Ethan, você chegou cedo. A voz de Clara era animada, um pouco ofegante. Ela entrou na sala de estar com os braços carregados de sacolas de compras. Reconheci os logotipos imediatamente. As mesmas lojas que eu tinha visto abertas na tela do laptop dela. Sim, pensei em te fazer uma surpresa, eu disse, tentando manter a voz calma. Observei-a largar as sacolas no sofá, com um leve rubor nas bochechas. Alguma coisa boa? Ela remexeu numa bolsa. Só algumas coisinhas. Precisava de uma blusa nova e essa vela tem um cheiro divino. Tirou uma blusa delicada de aparência cara e um pote de cerâmica. E aí, como foi seu dia? O meu foi exaustivo. Todas aquelas candidaturas, sabe? E depois tive que tomar um café com a Sarah, da minha antiga equipe, só para fazer networking. Você ficaria surpresa com a energia que esses almoços de networking consomem. Ela suspirou dramaticamente, se jogando no sofá ao lado das bolsas. Engoli em seco, sentindo um gosto um pouco amargo na boca. Alguma pista? Perguntei, reprimindo a vontade de mencionar a tela do laptop. Ela acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Ah, sabe como é, só estou plantando sementes. É um jogo de longo prazo, mas enviei mais 5 candidaturas hoje. Isso é progresso, certo? Ela me olhou com um olhar esperançoso e cansado, e eu me vi assentindo. Certo, eu disse. Que bom, você deveria tirar uma folga. Talvez fosse só isso, pensei. Uma pausa merecida depois de um dia exaustivo de networking. Os dias se transformaram em semanas. As semanas se estenderam em meses. O apartamento ainda vibrava com a presença dela. Seus objetos coloridos ainda alegravam o ambiente. O networking continuou, pontuado por menções casuais a tomar um café ou encontrar antigos colegas. Mas os convites para entrevistas pareciam nunca chegar. As atualizações entusiasmadas sobre plantar sementes tornaram-se menos frequentes, substituídas por uma vaga sensação de estar ocupado que nunca se conectava de fato a um emprego. Certa noite, depois de mais um jantar tranquilo que eu havia preparado, decidi abordar o assunto com delicadeza. Clara, comecei cautelosamente. Você teve notícias de alguém recentemente? Alguma pista promissora? Ela estava mexendo no celular, cantarolando uma música. Ao ouvir minha pergunta, seus dedos pararam. Seus ombros se tensionaram. Ela abaixou o celular lentamente, o olhar endurecendo. Ethan, disse ela com a voz tensa. Você tem ideia de como este mercado está deprimente agora? É absolutamente brutal.
Todo mundo está procurando um milagreiro, e ninguém quer arriscar em alguém que foi demitido por cortes no orçamento. As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma irritação que eu nunca tinha ouvido direcionada a mim. Não é como se eu estivesse parada sem fazer nada, sabe? É emocionalmente exaustivo. Recuei imediatamente. A tensão moral no ar era palpável e senti-me encolher. Não queria chateá-la, não quando ela já estava passando por dificuldades. Queria apoiá-la. Não, claro que não, corrigi-me rapidamente. Só quis dizer, estou aqui para ajudar, só isso. Comecei a recolher os pratos, o tilintar alto no silêncio repentino. Concentrei-me em garantir que a cozinha estivesse impecável, dando-lhe espaço, tentando amenizar o atrito silencioso com uma tranquilidade doméstica. As faturas do cartão de crédito começaram a chegar, mais grossas do que antes, uma manifestação física sutil, porém insistente, de um problema crescente. No início eu as lia rapidamente, depois mais devagar, meu dedo traçando linha após linha de cobranças que eu não reconhecia. Outra boutique, um salão de cabeleireiro que eu sabia ser caro, várias contas de restaurante muito mais caras do que nossos jantares tranquilos de costume em casa, roupas, cosméticos. Cada cobrança era pequena individualmente, facilmente descartada, mas juntas elas se acumulavam, criando um ralo constante e perturbador. Certa noite, depois que a terceira declaração chegou com padrões semelhantes, eu as espalhei sobre a mesa da cozinha. Meu coração acelerou um pouco mais do que o normal. Clara, comecei, com a voz cuidadosamente neutra. Podemos conversar sobre isso? Empurrei as declarações para ela do outro lado da mesa. Ela olhou para baixo e então nossos olhares se encontraram. Por um instante, ela apenas encarou os papéis e então seu lábio inferior começou a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas, brilhando, e uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Eu sei, sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. Me desculpe, Ethan. É que eu me sinto tão inútil, sabe? Sem emprego, sem minha própria renda, me sinto um fardo. Essas pequenas coisas. Ela gesticulou vagamente em direção aos documentos. Elas me fazem sentir normal, como se eu ainda fosse eu mesma, como se eu não fosse apenas nada. Uma onda de culpa me invadiu, rápida e poderosa. A dor de suas lágrimas foi imediata, muito mais impactante do que qualquer número em uma planilha. Eu não queria fazê-la se sentir pior, aumentar seu fardo. Eu odiava vê-la chorar. Não, Clara, está tudo bem. Eu disse rapidamente, estendendo a mão por cima da mesa para cobrir a sua com a minha. Eu entendo, de verdade. Eu gostaria que você tivesse me contado. Talvez só me avisado sobre as coisas mais importantes, ok? Somos uma equipe, lembra? Crise evitada. Suas lágrimas secaram, substituídas por um aperto de mão agradecido. Ela prometeu ser mais atenciosa, se comunicar melhor. Eu disse a mim mesma que isso era o suficiente, mas uma sensação incômoda, uma pequena pedra persistente continuava alojada no fundo do meu estômago. Seus dias se estabeleceram em uma nova rotina. Ela dormia até tarde, muitas vezes até depois das 9, às vezes 10. Eu já estava no trabalho, na metade da minha programação matinal. Quando eu ligava durante o meu horário de almoço, ela geralmente estava acabando de se levantar ou tomando um café. Passava horas no celular, navegando, enviando mensagens, fazendo o que quer que as pessoas fizessem. À tarde, costumava encontrar amigos para tomar um café, às vezes um almoço leve, só para manter o ânimo. Explicava depois casualmente. E estar perto de pessoas ajuda. As noites, especialmente os fins de semana, se tornaram uma correria constante de suas saídas. As meninas precisam de mim, ela dizia, aplicando o batom cuidadosamente em frente ao espelho. Só estamos relaxando. É importante se divertir, né? Os happy hours se estendiam para jantares e depois para drinks até altas horas da noite. Eu frequentemente acordava sozinha, o apartamento silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira. Geralmente havia uma mensagem me esperando. Dormindo na casa da Beth. Muito tarde para dirigir. Te vejo amanhã. Ou, dormindo na casa da Jessica, exagerei um pouco. Tentei afastar os fios da inveja, os sussurros da suspeita. Ela precisava dos amigos. Precisava se divertir. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ela merecia um descanso. Repetia essas coisas para mim mesmo, um mantra contra a crescente inquietação. Eu queria ser compreensivo, dar apoio, ser o namorado ideal. A busca por emprego, no entanto, parecia ter estagnado completamente. Quando eu perguntava, ela dava respostas vagas, suspirava, fazia um gesto de desdém com a mão.
O mercado está muito competitivo agora, Ethan. Você nem imagina. Ou então, ainda estou prospectando oportunidades para pertuasiade, sabe? Não é algo que se resolve da noite para o dia. Ela nunca parecia ter uma entrevista agendada, nunca mencionava uma empresa específica que a entusiasmasse. Era sempre uma sensação geral de estar ocupada, sem resultados concretos. Eu me sentava sozinha no apartamento à noite, o zumbido da cidade lá fora, um murmúrio baixo. A pilha de contas no canto da bancada crescia, uma acusação silenciosa. Eu as encarava. Depois, o lado vazio do sofá, a manta colorida dobrada cuidadosamente onde costumava ficar. Uma sensação de vazio começou a se espalhar pelo meu peito, uma lenta e silenciosa dúvida sobre tudo. A noite fora inquieta, um emaranhado de sono parcial e uma vaga sensação de mal-estar. Algo me incomodava, um zumbido baixo de ansiedade que eu não conseguia identificar. Acordei antes do alarme, a luz da manhã mal filtrando pelas persianas. Clara Clara ainda dormia profundamente ao meu lado, sua respiração suave e regular. Fiquei ali deitada por um instante, ouvindo o silêncio do apartamento, e então ouvi um zumbido baixo e persistente, o celular dela, na bancada da cozinha, um fluxo constante de notificações, pequenas vibrações contra o quartzo polido. Senti um frio na barriga, um peso pesado e frio. Eu sabia instintivamente que aquela era a origem do meu desconforto. Tirei as pernas da cama, com cuidado para não a perturbar, e fui até a cozinha. O celular vibrou novamente, iluminando a tela. Hesitei, minha mão pairando sobre ele. Cada instinto gritava para que eu o deixasse em paz, para que me afastasse, para que preservasse a frágil paz. Mas a vibração persistente, o volume absurdo de notificações me impeliu. Peguei o celular. Uma mensagem de texto surgiu na tela. Uma breve e brusca interrupção na minha calma. Era de um contato simplesmente identificado como cliente. A mensagem dizia: saudades, mal posso esperar pela sexta-feira. Minhas mãos começaram a tremer, um tremor que percorreu todo o meu corpo. Cliente. Era assim que ela chamava suas oportunidades de networking, suas oportunidades de desenvolvimento. Desbloqueei o telefone, meus dedos hesitantes, a tela brilhante na cozinha mal iluminada. As mensagens se abriram, uma torrente de palavras e imagens. Não era um cliente de marketing, não em nenhum sentido profissional. Era um homem, um tipo diferente de cliente chamado Roger. Mensagens íntimas, fotos sugestivas trocadas, promessas de um futuro, segredos compartilhados que claramente não eram meus. A verdade me atingiu, não como uma chuva suave, mas como uma nevasca no meio-oeste americano, repentina e brutal, congelando tudo em seu caminho. Todas as desculpas vagas, as noites em claro, as compras inexplicáveis. Tudo se encaixou com uma clareza aterradora. Ouvi Clara se mexer no quarto. Meu coração disparou. Rapidamente coloquei o telefone de volta no balcão, tentando recompor a expressão, reprimir a raiva gélida que se espalhava por mim, enrijecendo cada músculo. Suas palavras, ditas casualmente meses atrás, ecoaram na minha memória. Tanto faz, não preciso de você. Tenho várias opções. Ela finalmente entrou na cozinha, esfregando os olhos para espantar o sono, com os cabelos despenteados. Viu o celular sobre a bancada, ainda aceso, então viu meu rosto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um cobertor denso e sufocante. Ela olhou do celular para mim, um lampejo de compreensão, seguido de pavor, nublando suas feições. Quem é Roger? Perguntei, com a voz rouca, quase um sussurro, um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro de mim. Seus olhos se arregalaram em terror e descrença. O quê? Do que você está falando? Gaguejou com o olhar desviando-se para o telefone. Ela se lançou para a frente tentando arrancá-lo, apagar as evidências. Mas era tarde demais. Eu a impedi batendo com a mão no balcão ao lado. Não, eu disse, minha voz se elevando, ganhando força a cada palavra. Não se atreva. Eu vi tudo, Clara. As mensagens, as fotos, as mentiras. A confrontação explodiu então, uma detonação amarga na tranquilidade da manhã. Acusações jorraram dos meus lábios, cada uma carregada da dor da traição. Negações, cortantes e desesperadas, saíram dos dela. Tudo o que eu achava que era real, tudo o que tínhamos construído, se despedaçou em milhões de pedaços irreparáveis ao nosso redor. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Clara se movia como um furacão pelo pequeno apartamento, arrancando roupas do armário e enfiando-as desordenadamente em uma mochila.
Seu rosto estava manchado, lágrimas escorrendo pelas bochechas, mas seus olhos ardiam de raiva. Você não tinha o direito, Ethan! Gritou ela com a voz rouca, ecoando pelas paredes. Não tinha o direito de mexer no meu celular. Você invadiu minha privacidade. Quando finalmente consegui falar, minha própria voz estava rouca, carregada de uma dor quase física. Não, né? Você vive às minhas custas, Clara. Você mente para mim. Você me trai aqui mesmo no meu apartamento com o meu dinheiro. As palavras queimavam na minha garganta, cada uma delas um caco de vidro. E os meus direitos? E a minha privacidade? Ela não respondeu, apenas bateu a mochila com força, o som seco e definitivo. Pegou a bolsa, as chaves, os olhos fixos nos meus, repletos de um desprezo venenoso. Na porta parou, a mão na maçaneta. Sabe de uma coisa? Cuspiu as palavras, a voz fria e cortante. Eu nunca te amei, não de verdade. Você era só conveniente, um porto seguro. Então ela se foi, a porta batendo, quebrando o frágil silêncio. Fiquei ali parada no apartamento repentinamente vazio. O aroma persistente do perfume de jasmim e baunilha dela, agora uma amarga zombaria. Imparável, pairava no ar, um fantasma cruel. Minhas pernas pareciam de chumbo, meu peito, oco. Lentamente movi-me até o sofá, desabando sobre ele, encarando o teto. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima de mim, suas pás um borrão hipnótico. Um vazio se abateu sobre mim, um vasto e avassalador vazio cuja existência eu desconhecia. Os dias se transformaram em névoa. O trabalho se tornou um zumbido distante, algo que eu fazia mecanicamente. As refeições eram embalagens de comida para a viagem, deixadas intocadas na mesa de centro. Dormir era um conceito estranho, substituído por noites intermináveis de olhar fixo. O apartamento, antes cheio de vida por seus objetos coloridos, agora parecia estéril, frio, assombrado. Meu telefone tocava de vez em quando. Geralmente era o Mike, com a voz carregada de preocupação. E aí, cara, tudo bem? Não tive notícias suas. Eu lhe dava respostas vagas, murmurava algo sobre precisar de espaço, sobre não estar me sentindo bem. Eu não conseguia me obrigar a contar a verdade, ainda não. À medida que a névoa começava a dissipar-se lentamente, uma nova clareza instalou-se, aguda e dolorosa. Comecei a reparar em coisas, pequenos detalhes que antes ignorava ou descartava. Os brincos caros que Clara sempre usava, aqueles que ela dizia serem um presente da tia, a bolsa de grife que carregava, uma descoberta na liquidação, o celular novo que comprara há alguns meses, uma necessidade para o trabalho. Cada item, antes inocente, agora pulsava com uma luz sinistra. Comecei a reconstruir uma cronologia, revisitando memórias antigas, conversas antigas, os almoços de networking com colegas que nunca eram nomeados, as noitadas com as amigas que se estendiam até a manhã seguinte, os suspiros dramáticos sobre o mercado de trabalho destrutivo. Tudo se encaixava, um mosaico de enganos. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Meses? Antes de ela se mudar? Só de pensar nisso, meu estômago embrulhava. A comodidade da qual ela falava. Não era apenas meu apartamento, minha estabilidade financeira. Era uma fachada, uma ilusão cuidadosamente construída. O desespero, antes um manto pesado, foi se dissipando lentamente, substituído por uma raiva fria e implacável. Não era a fúria explosiva da nossa última conversa, mas algo mais profundo, mais insidioso. Era uma fúria calculada, um ressentimento silencioso e latente que se instalou em meus ossos. Lembrei-me de algo que ouvira certa vez, uma frase que sempre me parecera dura, mas que agora ressoava com uma lógica arrepiante. Todos têm que pagar o preço. A ideia, antes um pensamento fugaz, agora criava raízes. A investigação começou não por malícia, mas por uma necessidade desesperada e avassaladora de compreensão. E sim, por justiça. Não justiça legal, mas um acerto de contas moral. Eu precisava saber a extensão total da mentira para juntar os fragmentos despedaçados da minha percepção. Comecei aos poucos. Certa tarde, durante um intervalo para o café, abordei Mike. Ei, você sabe que a Clara trabalhava no marketing? Perguntei, tentando parecer casual. Ela chegou a mencionar que trabalhava com alguém chamado Roger? Só curiosidade sobre antigos colegas. Mike pensou por um instante. Roger? Sim, acho que sim. Roger Harrison, certo? Um figurão lá na Sterling & Finch. Sócio sênior, eu acho. Por quê? Dei de ombros, fingindo desinteresse. Só ouvi o nome dele aparecer.
que mundo pequeno. Roger Harrison. O nome ficou gravado na minha mente. Em seguida, encarei os extratos do cartão de crédito. Desta vez, não apenas os examinei superficialmente. Analisei cada item minuciosamente. Peguei um marcador de texto e destaquei todas as cobranças que claramente não eram minhas. Todas as despesas que pareciam fúteis ou fora de contexto para uma mulher supostamente lutando para encontrar emprego. A lista ficou maior do que eu havia previsto. Roupas de grife, cosméticos caros, visitas ao salão de beleza, refeições caras em lugares onde eu nunca tinha estado. E então, eu vi várias cobranças do The Grand Central Hotel, um estabelecimento de luxo no centro da cidade, abrangendo vários meses. Um arrepio percorreu minha espinha. Revirei meus e-mails antigos, procurando por qualquer coisa, qualquer fragmento de informação. Encontrei um recibo de uma viagem de fim de semana, uma confirmação de reserva para 2 noites em uma pousada em uma charmosa cidade à beira do lago, datada de alguns meses atrás. Clara havia alegado que era um fim de semana entre amigas, uma daquelas noites longas na casa da Beth, que se estendiam por 2. A confirmação indicava claramente um quarto, 2 adultos. A data coincidia perfeitamente com uma dessas ausências inexplicáveis. O passo seguinte foi mais deliberado. Contactei o meu banco, explicando que precisava de um detalhamento completo de todas as despesas conjuntas do último ano. Precisava de saber, em números concretos, quanto do meu dinheiro tinha sido gasto para sustentar a vida dupla dela. O funcionário foi educado, eficiente e não me julgou. Explicou-me o processo para obter os documentos. Também fiz uma pesquisa discreta online sobre Roger Harrison. Não foi difícil encontrá-lo. Uma busca rápida revelou uma foto profissional, um perfil no LinkedIn e, em seguida, um artigo de jornal local sobre um evento beneficente. Na foto, ele estava ao lado de uma mulher sorridente e 2 crianças. Roger Harrison era casado, tinha família, era uma figura proeminente na comunidade, com uma reputação impecável. As peças se encaixaram, formando um quadro horrivelmente claro. A busca por emprego de Clara não tinha sido uma luta por trabalho. Tinha sido uma cortina de fumaça. Os almoços de networking, as noites fora, as compras caras, tudo tinha sido financiado por mim, mascarando seu caso com um homem casado. A constatação foi nauseante, uma verdade corrosiva que corroeu cada resquício de confiança e afeto que eu tinha por ela. A raiva contida que eu sentia antes se solidificou em algo concreto. Comprei um novo disco rígido externo criptografado. Comecei a documentar tudo meticulosamente. Mensagens de texto, fotos, capturas de tela do celular dela, feitas naquele breve momento da verdade. Registros financeiros, datas, horários, locais, tudo da minha memória. Cada prova foi cuidadosamente catalogada, um registro digital do seu engano. O plano para as consequências morais começou a se formar, não um desabafo impulsivo e emocional, mas um desmoronamento cuidadosamente construído. O primeiro passo foi encontrar uma advogada. Encontrei Brenda em um pequeno escritório no centro da cidade, recomendada por um colega por sua abordagem direta e objetiva. Ela era uma mulher astuta do meio-oeste americano, com olhos penetrantes e um semblante calmo, porém firme. Coloquei meu HD externo sobre sua mesa impecável, junto com cópias impressas de extratos bancários, recibos de hotel e capturas de tela do celular de Clara. Falei de forma objetiva, sem demonstrar qualquer emoção na voz, apresentando as evidências como um promotor meticuloso. Brenda ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente com a cabeça e fazendo anotações em um pequeno bloco de notas. Quando terminei, o silêncio em seu escritório era pesado. "Este é um dossiê e tanto, Ethan", disse ela com a voz monótona. "Você foi minucioso." Ela me orientou sobre os aspectos legais, enfatizando que, embora a vingança direta fosse arriscada e pudesse se voltar contra ela, o ressarcimento financeiro era totalmente possível. "Indução fraudulenta à coabitação, para começar", explicou. "E certamente podemos buscar o dinheiro que ela gastou sob falsos pretextos. Quanto ao outro assunto, ela gesticulou vagamente em direção aos detalhes mais íntimos. Isso tem mais a ver com reputação. Legalmente, não temos muito o que fazer nesse caso, mas existem outras vias para consequências morais." Munida do conselho de Brenda, enviei a Clara uma carta de cobrança cuidadosamente redigida. Nela, detalhava cada centavo que eu esperava receber de volta,
desde o aluguel e as contas de luz e água que havia pago até as prestações do carro e as cobranças indevidas no cartão de crédito. Não era apenas um pedido, era uma exigência firme, respaldada por uma ameaça legal. A raiva contida que fervilhava dentro de mim encontrou uma saída precisa e concreta. Simultaneamente, fiz um movimento sutil. Entrei em contato com um conhecido em comum na comunidade tecnológica local, alguém conhecido por sua língua solta e ampla rede de contatos. Mencionei, de forma bem casual, como era estranho que Clara tivesse construído uma rede de contatos tão extensa com Roger Harrison, da Sterling & Finch, especialmente considerando que ele era casado. Expressei uma vaga preocupação com a ética profissional e a imagem de sua situação profissional anterior. Eu sabia que a notícia se espalharia. A comunidade tecnológica aqui era pequena e fofocas corriam rápido, principalmente quando envolviam alguém tão proeminente quanto Roger. Como era de se esperar, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos dias, os rumores chegaram à empresa de Roger. Ética corporativa, conflito de interesses. As despesas no meu cartão de crédito, principalmente as do Grand Central Hotel, estavam diretamente ligadas às viagens de negócios de Roger. Começaram as investigações discretas. E então, a consequência final. A notícia do caso extraconjugal de Roger e do envolvimento de Clara chegou à sua esposa. As consequências foram rápidas e brutais. Roger enfrentou uma investigação interna imediata na empresa. Sua reputação, antes imaculada, agora sob os holofotes. Seu casamento, pelo que soube depois, estava destruído e o divórcio era inevitável. O mundo de Clara também desmoronou. Sua reputação, se é que se podia chamar assim, ficou em frangalhos em seu círculo profissional. Suas opções, aquelas que ela havia mencionado tão casualmente, evaporaram. Ninguém na indústria queria mais trabalhar com ela. Então, meu telefone tocou. Era Clara, com a voz frenética, desesperada. Ethan, por favor, você tem que parar com isso, implorou ela, com lágrimas visíveis na voz. Eu vou te pagar de volta. Tudo! Só cancele o processo com seu advogado. Não arruine a vida do Roger. Não arruine a minha. Os papéis se inverteram, completa e irrevogavelmente. Seu desespero era palpável, um contraste gritante com a arrogância de antes. Mantive-me firme, minha resolução inabalável. Você vai me pagar cada centavo, Clara, declarei, com a voz desprovida de emoção. E isso inclui indenização pelo sofrimento emocional. Você fez suas escolhas. Agora, você paga o preço. Clara, despojada de seu orgulho e de suas opções, finalmente concordou com o acordo. Não lhe restava mais espírito de luta. Diante de um processo judicial e da ruína pública, seu único caminho era a submissão. Ela encontrou um emprego mal remunerado, muito distante de suas aspirações anteriores, e iniciou o lento e árduo processo de me reembolsar. Cada pequena transferência para minha conta era um testemunho do preço que ela estava pagando, uma medida tangível de sua ruína. Era um gotejamento insignificante, um contraste gritante com a torrente do meu próprio dinheiro que ela outrora gastara, mas estava a caminho. A carreira de Roger sofreu um grande golpe. Os sussurros na comunidade transformaram-se em discussões abertas. Sua posição de destaque tornou-se insustentável, sua reputação irremediavelmente manchada. Seu casamento, como Brenda confirmou mais tarde, de fato esteve por um fio, o escândalo grande demais para sua esposa simplesmente ignorar. Ele se tornou um exemplo a ser evitado, um exemplo público de uma traição privada. Observei tudo se desenrolar à distância através do tênue véu das fofocas da comunidade e das atualizações de Brenda. Havia, sem dúvida, uma satisfação em ver a justiça feita, em saber que o engano havia sido exposto e as consequências aplicadas. Mas essa satisfação era atenuada por uma profunda tristeza. Foi uma vitória vazia, construída sobre as cinzas de algo em que um dia acreditei. A emoção da vingança deu lugar a uma compreensão cansada da fragilidade humana. Foi então que percebi que, embora desejasse vingança, o que eu realmente precisava era de um desfecho e da restauração da minha própria dignidade, de saber que eu não tinha sido apenas um tolo, que a verdade poderia eventualmente vir à tona. Essa lição foi duramente aprendida. Num sábado tranquilo, meses depois de ela ter ido embora, finalmente me livrei das últimas coisas da Clara. Um elástico de cabelo esquecido atrás da pia do banheiro, um brinco perdido debaixo da cama, um pano de prato colorido que ela tinha comprado, guardado numa gaveta.
Juntei tudo, coloquei numa caixinha e deixei na calçada. O apartamento, antes vibrante com a presença dela, agora parecia meu de novo. Estava mais vazio, sim, mas também mais leve, livre do peso da mentira. Comecei a fazer terapia, 1 hora semanal tranquila para desvendar o trauma, para processar a traição, a raiva e até mesmo a minha própria parcela de culpa, a cegueira conveniente, a disposição de ignorar os sinais de alerta porque a alternativa era dolorosa demais. Foi um olhar duro no espelho, mas necessário. Refleti sobre o verdadeiro custo do caso. Não era apenas o fardo financeiro, embora este tivesse sido significativo. Eram as cicatrizes emocionais, profundas e de difícil cura, a perda de confiança, não apenas em Clara, mas um cinismo mais amplo e perturbador sobre a natureza humana. Todos, à sua maneira, pagaram um preço. Clara com sua reputação e situação financeira, Roger com sua carreira e família, e eu com minha inocência despedaçada e a dolorosa jornada para reconstruí-la. Meses depois, uma frágil sensação de paz começou a me envolver. Não era a paz fácil e tranquila que eu conhecia antes, mas algo mais forte, mais resiliente. Eu havia aprendido sobre as arestas afiadas da natureza humana, sobre a rapidez com que a confiança pode ser quebrada e o trabalho árduo necessário para reconstruí-la. Eu entendia agora que construir um futuro exigia bases sólidas, não as areias movediças da ilusão. A moralidade não se resumia ao que você fazia, mas ao que você permitia que fizessem com você. O aroma persistente do perfume de Clara, por tanto tempo um fantasma amargo, finalmente desapareceu por completo, substituído pelo cheiro limpo e tranquilo de um apartamento que era simplesmente meu lar. O zumbido da cidade lá fora era constante, um murmúrio baixo e indiferente. Era um som que eu associava a noites tranquilas de solidão, observando a pilha de contas crescer, ouvindo o silêncio da ausência de Clara. A experiência tinha sido uma dura lição, despojando-me de camadas da minha própria ingenuidade e revelando as verdades cruas e nuas sobre os relacionamentos humanos. Eu havia aprendido que a confiança, uma vez quebrada, podia deixar cicatrizes profundas e indeléveis. Agora, com os pagamentos de Clara chegando aos poucos e o mundo de Roger em turbulência, uma paz frágil começava a se instalar. Não era felicidade, não da forma como eu a entendia, mas uma resolução silenciosa. Eu estava me reconstruindo, pedaço por pedaço, aprendendo a viver sem as ilusões que um dia acalentei. O aroma persistente do perfume de Clara finalmente se dissipou do apartamento, levando consigo o último vestígio do que eu pensava que tínhamos. A vida seguiu em frente, como sempre, provando que, mesmo após as mais profundas traições, o sol ainda nasce.